A cidade fervilhava sob o calor escaldante da tarde, e o escritório de advocacia Albuquerque e Ramírez parecia uma ilha de frieza no meio daquele mar de concreto. Era ali, naquele prédio de vidro e mármore, que Helena Fernandes passava suas horas, varrendo pisos impecáveis e limpando janelas que ofereciam uma vista deslumbrante da cidade que ela mal conhecia, mas sonhava um dia dominar. Vinda de uma periferia marcada pela desigualdade, a jovem se mantinha distante do luxo e da pompa que dominavam aquele ambiente. Seu trabalho era simples e invisível, mas seus olhos estavam sempre atentos, observando o mundo jurídico que, para ela, era uma espécie de mistério que ela queria desvendar. Helena tinha uma rotina muito além do trabalho. Nas horas em que não estava cuidando da limpeza do escritório, ela se perdia entre livros de direito internacional, sua paixão escondida. Ela estudava por conta própria, através de materiais que conseguia comprar com dificuldades, ou então pegava emprestado de uma biblioteca pública. Além disso, ela falava francês fluentemente, algo que ninguém no escritório sabia, pois ninguém jamais a perguntou sobre sua vida, sobre sua história. Ela era apenas a faxineira, a sombra dos advogados que passavam pelos corredores. Naquele dia, porém, algo estava prestes a mudar. Helena estava em um canto afastado da sala de reuniões, com um livro de direito em francês aberto diante de seus olhos, tentando traduzir um trecho complicado sobre contratos internacionais. Ela sabia que, por mais que tentasse se esconder nas suas leituras, sempre haveria alguém que a lembraria do seu lugar no mundo. E naquela tarde, o alguém era Rafael Albuquerque. Ele entrou na sala com um passo firme, a gravata perfeitamente ajustada e a expressão de quem não tinha tempo a perder. Seus olhos se fixaram em Helena logo que ela ergueu o olhar para ele, um olhar desconcertado, mas orgulhoso. Rafael parou na porta e a observou por um momento, um sorriso irônico se formando em seu rosto. "Você está lendo direito em francês?" Ele perguntou, como se fosse a coisa mais absurda que ele já ouvira. Os outros advogados que estavam na sala começaram a rir discretamente, trocando olhares cúmplices. Helena não respondeu imediatamente, sentindo o peso da humilhação prestes a desabar sobre ela. "Sonhadora, não?" Rafael continuou, a voz impregnada de desdém. "Achando que vai entender o que está escrito nesses livros, como se fosse parte desse mundo. Isso aqui não é para gente como você." Aquelas palavras, embora ríspidas, não atingiram Helena como ela imaginava que atingiriam. Ela sabia que ele estava tentando desmerecê-la, mas ao invés de se encolher, ela sentiu uma onda de determinação crescer dentro de si. A humilhação estava ali, clara e visível, mas ela não seria mais uma vítima. Com um gesto suave, ela fechou o livro e olhou diretamente para Rafael sem hesitar. "Eu entendo o que está escrito", respondeu com calma, "e eu posso provar." A sala ficou em silêncio. Ninguém esperava aquilo. Rafael a observou por um momento, surpreso com a resposta, mas não desistiu. Ele sempre fora o tipo de homem que gostava de um bom desafio, especialmente quando se tratava de alguém que ele considerava inferior. "Então, me mostre o que você pode fazer", disse ele com um sorriso que mesclava curiosidade e desafio. "Traduz esse contrato. Tenho certeza de que vai ser uma tradução mestre." Helena não hesitou. Levantou-se, foi até a mesa onde o contrato estava espalhado e começou a lê-lo. O silêncio na sala aumentou, como uma pressão que ninguém ousava quebrar. Ela mergulhou nas palavras, sua mente funcionando como um relógio preciso, absorvendo cada frase e contexto. Ela sabia o que estava fazendo, mas ninguém ali sabia o quanto ela realmente compreendia de direito e de línguas estrangeiras. Quando terminou, Helena se afastou da mesa e, sem nem olhar para os outros, apontou para uma cláusula específica. "Este erro aqui
ela disse, com a confiança de quem sabia que estava prestes a mudar o rumo da conversa. Essa tradução não está correta. Aqui, a cláusula que trata da responsabilidade das partes é falha. Se o contrato for assinado dessa forma, vocês estarão comprometendo a empresa com um risco financeiro que pode alcançar milhões de prejuízo. A sala ficou em silêncio total por alguns segundos. Rafael, que inicialmente ria da situação, agora estava visivelmente desconcertado. Ele folheou o contrato, mais pela forma de mostrar que não acreditava nela do que por realmente tentar entender o que estava acontecendo. No entanto, à medida que seus olhos se fixaram na cláusula que Helena apontara, ele percebeu que ela estava certa. Impressionante, ele murmurou, a surpresa evidente em sua voz. Os outros advogados, que antes riam dela, agora a observavam com uma mistura de respeito e incredulidade. O erro que ela havia encontrado era grave, e o impacto financeiro poderia ser enorme. Você detectou algo que ninguém mais aqui viu, Rafael admitiu, mais para si mesmo do que para ela. Isso é raro. Mas, apesar de sua surpresa, o orgulho de Rafael não lhe permitiu admitir a grandeza do feito. Ele olhou para ela com a mesma expressão de superioridade de antes, tentando minimizar o momento. Mas isso não muda o fato de que você é apenas a faxineira, não é? Disse ele, tentando recuperar o controle da situação, a mesma arrogância voltando à tona. Helena o encarou, sem se intimidar. Ela sabia que aquela vitória não significava sua ascensão imediata, mas era um passo crucial. Ela não seria mais vista como invisível. A humilhação havia se transformado em algo mais, um desafio que ela estava disposta a enfrentar. O jogo estava apenas começando. O escritório Albuquerque e Ramírez parecia para Helena um lugar onde o tempo não passava. As pessoas circulavam como sombras em trajes impecáveis, conversando sobre casos e contratos, enquanto ela seguia seu trabalho de faxineira. Mas tudo havia mudado desde o dia em que ela identificara o erro no contrato. Agora, ela sentia que os olhares eram diferentes, mais curiosos, mais atentos. Os advogados, que antes a ignoravam, de repente pareciam ter começado a vê-la como algo além da mulher que limpava o chão. Mas nem todos os olhares eram amigáveis. Havia uma tensão no ar, especialmente com Rafael. Ele não a havia procurado diretamente desde o incidente, mas seus olhares ocasionais pela sala deixavam claro que ele estava refletindo sobre o que tinha acontecido. Helena, no entanto, manteve sua postura. O que aconteceu no contrato foi uma pequena vitória em uma batalha maior. Ela sabia que, por mais que se sentisse temporariamente em evidência, nada daquilo mudaria sua vida no longo prazo se ela não tomasse uma atitude firme. Foi em uma manhã de segunda-feira, com o som das teclas de computador e o barulho dos papéis sendo folheados, que Rafael se aproximou dela. Ele entrou na sala, onde Helena estava organizando alguns materiais, e a presença dele, usualmente imponente, agora parecia ter um peso diferente. Ele a observou por um momento, antes de finalmente falar. Helena, você tem um talento notável, disse ele tentando parecer casual. O erro no contrato, eu ainda não consegui entender como ninguém mais viu aquilo. Você tem o olhar de um verdadeiro advogado. Ele fez uma pausa, como se estivesse se preparando para dar um passo importante. Eu estava pensando, talvez você pudesse aprender mais sobre o escritório. Teria a chance de trabalhar com os melhores advogados da cidade. Helena não se surpreendeu. Sabia que um gesto como esse estava por vir. A forma como ele falou, como se estivesse oferecendo algo generoso, parecia mais uma tentativa de subestimá-la. Rafael, aparentemente, estava tentando fazer com que ela se sentisse grata, como se estivesse fazendo um favor a alguém da sua classe.
Eu posso lhe oferecer uma vaga como aprendiz aqui, sem remuneração. Eu sei que você não tem experiência formal, mas pode aprender com os nossos melhores. Seria uma grande oportunidade para você. Um ambiente que você nunca teria acesso até agora. Os olhos de Rafael estavam fixos nela, esperando uma resposta. Mas para Helena, aquelas palavras soavam como uma manipulação disfarçada de generosidade. Ele estava oferecendo a ela uma chance, mas uma chance sem valor. A ideia de trabalhar sem salário, mesmo em um lugar prestigioso como aquele, não a atraía. Ela sabia o valor do seu trabalho. Ela sabia que, por mais que seu lugar ali fosse temporário, ela estava mais perto de sua verdadeira meta do que qualquer um ali poderia perceber. Ela o encarou, seu olhar firme e direto. Não havia hesitação em sua voz quando ela respondeu: "Eu agradeço a oferta, mas eu não posso aceitar." Rafael franziu a testa, a surpresa evidente em seu rosto. Ele esperava uma resposta de gratidão, talvez uma demonstração de humildade. Mas Helena não estava ali para ser grata por migalhas. Ela sabia que sua educação e seu trabalho tinham valor e não estava disposta a se vender por nada menos do que o respeito que merecia. "Eu não vou trabalhar de graça, Rafael. Meu talento não é algo que possa ser usado sem reconhecimento. Eu entendo a chance que você está oferecendo, mas eu só aceito uma oportunidade que seja com condições iguais. Eu aceito aprender, mas somente se for como todos os outros, sendo paga pelo meu trabalho e respeitada pela minha contribuição." Houve um silêncio entre os dois. A resposta de Helena parecia simples, mas carregava consigo uma força que Rafael não esperava. Ele tinha esperado que ela ficasse emocionada com a ideia de trabalhar em um escritório tão renomado, sem entender que, para Helena, aquilo não era sobre status ou aceitação. Era sobre dignidade. Ele olhou para ela por um momento, tentando entender o que se passava em sua cabeça. A arrogância que sempre teve parecia não ter resposta para aquele tipo de atitude. Ele, que estava acostumado a oferecer favores e esperar gratidão, agora se via diante de alguém que se recusava a se submeter. A frustração começou a crescer dentro dele. "Então você acha que merece um salário só porque consegue traduzir um contrato em francês?" Ele perguntou, mais ríspido do que pretendia. "Acha que o mundo é assim? Você não tem a experiência necessária para sequer estar aqui." "Eu sei o que posso oferecer e sei o meu valor", respondeu Helena calmamente. "E eu não vou aceitar que meu talento seja tratado como algo menor. Se você quer me dar uma oportunidade, ela tem que ser digna de quem eu sou." Os outros advogados na sala, que até então estavam em silêncio, trocaram olhares rápidos. Alguns balançaram a cabeça, outros se entreolharam, surpresos com a coragem de Helena. Mas ninguém ousou interromper o confronto entre os dois. Rafael, por sua vez, não sabia como reagir. Ele não estava acostumado a ser desafiado dessa maneira, especialmente por alguém como Helena. Ele abriu a boca para falar, mas as palavras não saíam. Ele estava pela primeira vez sem resposta. Ela não estava ali para ser subestimada ou para ser parte de uma dinâmica de poder desigual. "Eu não preciso da sua caridade", ela disse, e as palavras ecoaram pela sala como um alerta silencioso. "Eu só quero o que é justo." Rafael a encarou por mais alguns segundos, o orgulho sufocando qualquer tentativa de admitir a falha. Ele finalmente deu meia volta, saindo da sala sem dizer mais nada. Enquanto ele se afastava, Helena sentiu um alívio estranho, uma sensação de vitória silenciosa. Ela sabia que não seria fácil, que muitos olhariam para ela como se fosse arrogante ou tola, mas sua luta nunca foi sobre ser aceita. Era sobre ser respeitada. Ela voltaria a estudar, a trabalhar e, no final, provaria que não precisava de favores de ninguém para alcançar o seu lugar no mundo. O escritório Albuquerque e Ramírez nunca esteve tão movimentado.
Durante semanas, os advogados se prepararam para a negociação com uma das maiores empresas internacionais do setor energético. E todos estavam conscientes da importância daquele contrato. Era um acordo que poderia render bilhões à empresa. E a pressão sobre os advogados era palpável. Helena, embora estivesse distante dos principais eventos e reuniões, sabia que o que acontecia nas grandes salas de conferência também afetava seu trabalho e seu futuro. Naquele dia, ela estava novamente nos bastidores, limpando e organizando alguns documentos. Mas seu olhar treinado e atento ainda estava em tudo. Ela não se permitia perder uma única palavra, uma única cláusula. Quando as discussões começaram entre os advogados e os representantes da empresa, uma parte do contrato foi lida em francês, e Helena imediatamente percebeu algo que a deixou alerta. A troca de palavras estava acontecendo com os advogados, falando francês para os clientes, detalhando uma cláusula específica que envolvia os termos de responsabilidade e a compensação de eventuais danos. Helena sabia, por seu conhecimento jurídico e fluência no idioma, que havia algo muito errado. A cláusula estava mal formulada, algo simples, mas com um impacto enorme. Se fosse assinada daquela maneira, ela colocaria a empresa em risco de ter que arcar com custos milionários, o que poderia resultar em um enorme prejuízo. Ela olhou discretamente para os advogados à sua volta, observando como a negociação seguia sem perceber a falha. A ansiedade cresceu dentro dela, mas Helena não era impulsiva. Sabia que se expusesse ali, perderia o que restava de respeito por parte dos advogados e de Rafael. Então, em vez de interromper a reunião, ela tomou uma decisão silenciosa. Corrigiria o erro, mas sem alarde. Com uma precisão calculada, ela foi até seu computador e redigiu um e-mail simples, mas claro, para Rafael. Sem rodeios, indicou exatamente onde o erro estava, explicando de maneira técnica e concisa por que a cláusula deveria ser reformulada. Ela anexou um resumo com uma proposta de correção, ressaltando o impacto financeiro negativo que a falha causaria. Antes que a reunião se encerrasse, Helena pressionou enviar. Sabia que, se sua observação fosse ignorada, o erro seria irreparável. Mas, ao mesmo tempo, a estratégia de agir nas sombras lhe dava algum controle. Não esperava reconhecimento imediato. Ela sabia que, como sempre, teria que lutar pelo que era certo, sem se importar com o fato de ser invisível para muitos. Alguns minutos se passaram até que o e-mail de Helena chegasse à caixa de entrada de Rafael. O tempo parecia ter parado. Quando ele o abriu, uma tensão imediata tomou conta de seu rosto. Ele parou de falar com os representantes da empresa e leu o e-mail, seus olhos se fixando na correção que ela apontara. De repente, sua expressão se transformou de confiança para desconcerto. Ele não havia visto aquele erro. Nenhum dos advogados envolvidos na negociação havia percebido aquele deslize. A reunião, que estava quase se encerrando, foi abruptamente interrompida por Rafael, que pediu a palavra com urgência. Ele se levantou da cadeira, apontando para a cláusula que Helena havia corrigido, agora visivelmente alterada no contrato. Sua voz grave cortou o ar. Senhoras e senhores, peço desculpas, mas há um erro grave nesta cláusula. Precisamos revisá-la imediatamente antes de qualquer assinatura, disse ele com um tom que até então era impensável vindo dele. Rafael estava visivelmente incomodado. Não apenas por ter cometido um erro, mas por ter que admitir publicamente que alguém do lado de baixo, como ele costumava pensar, havia percebido o que ele não viu. O representante da empresa, que inicialmente parecia confiável e seguro, se fixou no contrato e fez uma expressão de espanto ao perceber o erro. Este detalhe pode ser fatal para o acordo, comentou ele, claramente surpreso. Nosso departamento jurídico teria falhado terrivelmente se isso não fosse notado.
O escritório ficou em silêncio por um momento, todos focados na gravidade da falha detectada. Não demorou muito para que a tensão se dissipasse e as discussões sobre a correção do contrato fossem retomadas. Mas antes que tudo voltasse ao normal, a cabeça de Rafael estava girando. Ele sentiu um misto de vergonha e surpresa. E por mais que tentasse esconder, sabia que estava em dívida com a jovem faxineira que, ao que parecia, sabia mais sobre direito internacional do que muitos de seus advogados experientes. Quando a reunião finalmente terminou, Rafael procurou Helena, que estava de volta à sua rotina, como sempre. Ela estava ali, organizando papéis, como se não fosse parte de nada daquilo. Ele a observou de longe, tentando entender quem ela realmente era. A jovem, com um sorriso discreto, não se vangloriava da correção que fizera, mas seu olhar dizia tudo. Ela sabia que aquele momento tinha mudado algo no escritório. Rafael se aproximou dela, com um leve desconcerto ainda estampado no rosto. Ele hesitou por um instante, mas então falou com um tom que, pela primeira vez, parecia mais sincero do que antes. Você estava certa, ele admitiu, com uma sinceridade que até então parecia impossível. Aquela cláusula ninguém mais viu. Você salvou o contrato, isso é impressionante. Helena não sorriu, nem se vangloriou. Ela apenas olhou para ele com seriedade, sem dizer nada por alguns segundos. Depois, finalmente, ela respondeu: Eu faço o que é certo. Não importa o quanto vocês me subestimem. Aquelas palavras, simples e firmes, ecoaram pela sala, e Rafael não teve uma resposta imediata. Ele sabia que estava diante de algo maior do que imaginava. Algo que poderia transformar o curso de sua carreira, mas que também o forçava a repensar tudo o que acreditava sobre talento e valor. A dinâmica no escritório começava a mudar. Os olhares de respeito que antes se limitavam aos advogados começaram a ser estendidos a Helena. Ela, no entanto, sabia que ainda estava longe de ser aceita como igual. O respeito, por mais valioso que fosse, era só o primeiro passo. Ela ainda tinha muito mais a provar, e ela estava preparada para isso. Helena entrou no escritório naquela manhã como se fosse um dia qualquer, mas o peso que carregava já não era mais o mesmo. Embora soubesse que havia ganhado o respeito de alguns, principalmente com a correção do contrato que poderia ter causado um prejuízo bilionário, algo dentro de Rafael parecia ter mudado. Ele não estava mais distante como antes, mas também não estava totalmente ao seu lado. O olhar dele tinha um quê de desconforto que ela não conseguia ignorar, como se o simples fato de ela ter se destacado tivesse minado seu controle sobre o ambiente. Quando entrou na sala para mais um dia de trabalho, não foi surpresa que o primeiro sinal de mudança tivesse vindo de Rafael. Ele a chamou em um canto do escritório, onde ninguém poderia ouvir. Seus olhos estavam fixos em Helena, mas seu tom era frio, quase calculista. Helena, preciso que você vá para o porão hoje. Temos algumas tarefas lá embaixo que precisam ser organizadas. Ela ficou em silêncio por um momento, tentando processar o que estava acontecendo. O porão do escritório não era apenas uma sala isolada no fundo do prédio. Era um lugar onde as tarefas eram simples e mecânicas, longe da atividade dinâmica e intelectual dos advogados. Era, em essência, uma área onde ninguém se importava de ser visto. Era uma forma de afastar alguém sem dar explicações, mas também sem tomar uma atitude formal. Porão, repetiu Helena, sem esconder o desconforto que a palavra causava. Rafael, que já tinha preparado sua resposta, a olhou diretamente nos olhos. Sim, Helena. Nada pessoal, é só uma reorganização da equipe. Tenho certeza de que você vai fazer um excelente trabalho lá embaixo. E pode ser uma boa oportunidade para entender como tudo funciona em detalhes. Ela sabia que aquilo era uma tentativa de rebaixamento, uma forma de punição, pelo que ele provavelmente considerava uma afronta à sua autoridade.
Ela não havia simplesmente corrigido um erro, ela havia exposto uma falha grave que nenhum dos advogados havia notado, e isso, de alguma maneira, desafiava a maneira como ele sempre conduzia as coisas. Helena não era tola. Ela percebeu o que estava acontecendo, mas não contestou. Não naquele momento. Foi com um sentimento de humilhação que ela desceu para o porão, onde o ambiente era completamente diferente. O espaço, sem janelas e com iluminação fria, estava cheio de documentos antigos e arquivos que ninguém parecia se importar. A cada passo, ela sentia o peso daquela mudança, mas algo dentro dela a impelia a manter-se firme. Ela não permitiria que aquele rebaixamento a abalasse. Se o objetivo de Rafael era fazê-la se sentir menor, ele havia falhado. A dor daquele castigo não era nada comparada ao que ela sabia ser capaz de alcançar. Porém, o sofrimento psicológico não vinha apenas do espaço em si, mas das atitudes de alguns funcionários do escritório. Entre eles, Isabel Bittencourt, a ex-namorada de Rafael, se destacava como a maior fonte de humilhação. Isabel não demorou a perceber o que estava acontecendo e, com um sorriso de satisfação, logo começou a espalhar seu veneno. Então agora a faxineira também vai mexer com papéis importantes? Isabel comentou, certa manhã, quando encontrou Helena no porão, enquanto ela organizava arquivos. Sua voz estava carregada de sarcasmo. Acha que vai conseguir alguma coisa, além de ser uma boa ajudante de escritório? O que você fez para merecer estar aqui? Isabel se aproximou, seu olhar frio e superior refletindo a hostilidade que ela nutria por Helena. Não pense que você vai subir em cima de mim e dos outros aqui. Não temos o mesmo lugar na vida, Helena. O bullying não parou ali. Isabel continuava a fazer comentários ácidos, zombando constantemente de Helena por sua origem humilde, sempre insinuando que ela jamais poderia ser parte do mundo sofisticado dos advogados. Ela se aproximava sempre que podia, lançando insultos disfarçados de brincadeiras, sempre na frente de outros funcionários para garantir que sua humilhação fosse ainda mais dolorosa. É engraçado ver você aqui. Como se o simples fato de saber algumas palavras em francês pudesse mudar sua vida. Mas eu vejo como você está tentando. E olha... Bem, você é esforçada. Não podemos negar isso, disse Isabel com um sorriso que mais parecia uma máscara de desprezo. A situação piorou quando alguns dos outros advogados começaram a se juntar àquela roda de zombarias. A princípio, eram comentários sutis, mas logo tornaram-se mais ousados. Um deles, um advogado júnior, se aproximou de Helena enquanto ela organizava documentos, falando baixo para que apenas ela ouvisse. Quem você pensa que é? Aqui não é lugar para talentos ocultos, é para gente de verdade. Não faz sentido lutar tanto por um lugar que nunca será seu, Helena. Você é apenas uma faxineira no fim das contas. Essas palavras, proferidas com tanta desfaçatez, poderiam ter quebrado qualquer um. Mas Helena sabia o que estava em jogo. Ela não era apenas uma faxineira, e aquela humilhação não a faria desistir. Em silêncio, ela mantinha sua cabeça erguida, concentrando-se em seus estudos. Os insultos e os ataques se tornaram rotina, mas seu foco estava claro. Ela não deixaria que aqueles que a subestimavam a tirassem do caminho. O mundo jurídico que ela tanto almejava era um terreno árduo, mas ela estava disposta a enfrentá-lo. Nas noites solitárias do porão, quando ninguém mais estava ao seu redor, Helena estudava. Ela não tinha muitos livros à sua disposição, mas os que possuía estavam sempre ao seu lado. Seu celular, que usava para buscar informações na internet, era a única janela para o conhecimento que ela tanto desejava absorver. Ela praticava seus argumentos, lia sentenças, traduzia contratos e estudava com uma intensidade que deixaria muitos profissionais da área surpresos. Para ela,
Cada página virada era uma promessa de que sua jornada não terminaria ali. Ela sabia que o rebaixamento era temporário, que a humilhação não duraria para sempre. Não importava o quanto ela fosse maltratada ou subestimada. O que realmente importava era que sua mente estava se aprimorando a cada dia, mais do que qualquer um poderia perceber. Ela não iria ceder. E mais importante ainda, ela sabia que estava mais próxima do que jamais imaginou. O caminho seria difícil, mas ela estava pronta para seguir em frente, sem olhar para trás. Rafael Albuquerque passava os dias em um turbilhão interno. Embora a fachada do escritório mantivesse seu brilho habitual, com os advogados e funcionários se movimentando com a mesma rotina de sempre, ele não conseguia escapar da crescente sensação de que algo estava fora do lugar. Desde o momento em que Helena havia corrigido o erro crítico no contrato, algo dentro dele havia se mexido, e não de forma confortável. Ele sabia que havia cometido um erro, mas até aquele ponto, a confusão entre a admiração pelo talento dela e o desafio que isso representava para sua autoridade o havia paralisado. A tentativa de afastá-la para o porão, tentando minimizar seu impacto no escritório, fora um gesto desesperado de quem não sabia como lidar com a força silenciosa de alguém que, mesmo sem o poder tradicional, tinha algo que ele não conseguia ignorar: o respeito que sua competência conquistava. Ele não havia previsto a resistência dela, nem o impacto que sua atitude desafiadora teria sobre ele e sobre os outros ao redor. Foi em uma manhã que ele decidiu que algo precisava mudar. Ele sabia que a situação no escritório já estava começando a ferir sua autoridade de maneira mais profunda do que qualquer erro no contrato poderia. O isolamento de Helena, suas contribuições ignoradas e o bullying constante por parte de alguns dos advogados estavam começando a criar uma atmosfera de tensões que ele não poderia mais ignorar. Em uma reunião com os sócios do escritório, Rafael se levantou com um semblante sério e determinado. Todos os olhares se voltaram para ele e o ambiente, até então cheio de pequenas conversas e observações, se silenciou instantaneamente. Rafael respirou fundo antes de começar a falar. Ele sabia que aquela conversa não seria fácil, mas não podia mais esperar. Ele tinha que corrigir sua postura diante de todos, especialmente diante de Helena. "Senhores", começou ele, sua voz firme, mas com uma leveza que indicava que algo importante estava prestes a acontecer. "Nos últimos tempos, tivemos algumas mudanças que precisam ser ajustadas, e uma dessas mudanças, mais do que qualquer outra, diz respeito ao tratamento que damos aos nossos colaboradores. Quero que todos reconheçam isso agora. Um erro que cometi foi subestimar uma pessoa que, ao contrário do que muitos de nós pensaram, tem o potencial para agregar de maneira significativa a este escritório." Os sócios trocaram olhares rápidos. Alguns, mais céticos, levantaram as sobrancelhas, enquanto outros, mais atentos, prestaram atenção nas palavras de Rafael. "Estou falando de Helena Fernandes", disse ele sem hesitar. "A ideia é simples: uma bolsa paga, com uma estrutura de aprendizado completa para dar a profissionais como Helena a chance de se integrar de maneira real, e não como simples ajudantes. Ela será a primeira participante. E, a partir disso, espero que todos reconheçam que o verdadeiro talento não se mede pela origem ou pela aparência, mas pela competência e pela dedicação." O silêncio na sala era palpável. Alguns dos sócios pareciam incomodados com a ideia, enquanto outros estavam claramente surpresos, ainda tentando entender o que Rafael estava propondo. A resistência era visível, principalmente de alguns advogados mais antigos, que viam a proposta como uma forma de midiática para melhorar a imagem do escritório. "Rafael, isso pode parecer um golpe de marketing", disse um dos sócios, tentando manter a compostura.
Você está propondo que investimos tempo e recursos em uma pessoa que nunca teve uma formação formal. Você realmente acredita que isso fará bem ao nosso nome? Rafael se manteve firme, sem desviar o olhar. Sim, acredito. E se me permitem, isso será um benefício para todos nós. Não se trata apenas de uma mudança de imagem, mas de entender que o verdadeiro valor de um escritório jurídico está em seu compromisso com a excelência. E por mais que a forma convencional de medir essa excelência tenha nos cegado, é o talento que realmente importa. Ele pausou por um instante e então olhou diretamente para os olhos de um dos sócios que sempre fora mais resistente às mudanças. A faxineira que todos sabemos foi quem corrigiu um erro que poderia ter custado milhões à nossa empresa. Ela não só foi capaz de perceber uma falha que ninguém mais viu, mas fez isso com o domínio que, até hoje, muitos de nós não conseguimos alcançar. As palavras de Rafael estavam carregadas de uma sinceridade que surpreendeu até mesmo seus sócios. Ele continuou com mais vigor. Portanto, proponho a criação de um programa de formação jurídica dentro do escritório. Se não fizermos isso, se continuarmos ignorando os méritos reais de pessoas como Helena, estaremos falhando como escritório e como profissionais. Não podemos continuar tratando o potencial de alguém como uma piada. A sala ficou em silêncio por alguns segundos. Rafael podia sentir o peso da resistência no ar, mas sabia que aquilo era uma chance que ele não poderia perder. Ele precisava que aquela atitude fosse a primeira de muitas. Finalmente, depois de uma troca de olhares tensos, um dos sócios assentiu lentamente. "Você está certo", disse ele, com relutância. "Vamos discutir os detalhes desse programa." Quando a reunião se encerrou, Rafael sentiu uma leve sensação de vitória, mas também sabia que o caminho ainda não estava resolvido. A proposta precisava ser bem estruturada, e ele teria que trabalhar arduamente para garantir que a oportunidade fosse real, sem que fosse vista como caridade. Horas depois, enquanto estava em seu escritório, Rafael recebeu um e-mail de Helena. O assunto era claro e direto. Programa de Formação Jurídica. Ele abriu a mensagem e leu suas palavras com atenção. "Senhor Rafael, agradeço pela proposta, mas gostaria de ser clara quanto a uma questão. Aceito a oportunidade de formar parte de um programa de formação, mas com uma condição. Não será uma chance de caridade. Minha dedicação, meus estudos, meu trabalho, tudo o que tenho feito até agora, incluindo a correção de erros que poderiam ter nos custado milhões, deve ser reconhecido de forma justa. Quero uma oportunidade com base no mérito, sem nenhuma condescendência. Espero que esse programa seja uma chance real de crescimento e não uma compensação por algo que vocês consideram uma exceção. Atenciosamente, Helena Fernandes." Rafael fechou o e-mail e se reclinou em sua cadeira, sentindo uma mistura de admiração e preocupação. Ele sabia que aquilo não seria fácil, mas também sabia que não havia outra opção. Ele precisava fazer aquilo funcionar, para ela e para o escritório. O que estava em jogo agora não era apenas uma oportunidade para Helena, mas a possibilidade de criar um novo modelo de profissionalismo, mais inclusivo e justo. Ele se levantou da cadeira e olhou pela janela. O caminho seria longo, mas pela primeira vez ele sentia que estava no caminho certo. Os primeiros dias de Helena no programa jurídico foram uma mistura de emoções, ansiedade, excitação, medo e, principalmente, uma sensação de justiça que a motivava a superar todos os obstáculos que aparecessem em seu caminho. Embora a proposta de Rafael tivesse sido uma grande oportunidade, ela sabia que a verdadeira batalha não estava apenas em ser aceita como parte do escritório, mas em provar a cada passo que seu lugar ali não era uma concessão, mas uma conquista. No início, tudo parecia novo e desafiador. Helena foi recebida com uma certa cautela pelos advogados do escritório. Alguns demonstravam um respeito relutante por ela,
ainda considerando-a uma novata sem a formação tradicional. Outros mais conservadores pareciam dispostos a ignorá-la ou a tratá-la com certa distância, como se sua presença fosse algo que precisasse ser tolerado, mas não exatamente bem-vindo. Para muitos, ela ainda era a mulher da periferia, aquela que nunca teria acesso a um espaço como aquele se não fosse por uma oportunidade generosa. Mas Helena, sem perder tempo, começou a trabalhar de forma imbatível. A primeira tarefa que recebeu foi parecer sobre um contrato complexo, envolvendo uma série de questões internacionais que exigiam precisão e entendimento profundo das leis em diferentes países. Quando os advogados do escritório apresentaram o projeto, Helena observou as cláusulas com atenção, percebeu os pontos fracos e as falhas na estrutura do acordo. Ela fez a revisão com uma visão crítica, focada na ética e nas consequências a longo prazo para o cliente, algo que muitos dos advogados nem cogitavam. Ao apresentar sua análise, ela não usou jargões sofisticados ou palavras difíceis. Seu argumento era claro, objetivo, mas, acima de tudo, ético. Ela não se contentava apenas em apontar falhas legais. Ela trazia propostas que poderiam evitar danos futuros, protegendo não apenas os interesses financeiros, mas também a imagem do cliente. Seu raciocínio inovador e fundamentado deixou os advogados perplexos. Aquela mulher, que até pouco tempo atrás era invisível, estava agora oferecendo soluções que até mesmo os mais experientes não haviam considerado. Esses pontos que você levantou, Helena, são extremamente relevantes, disse um dos sócios, olhando para ela com um novo olhar de respeito. Nunca pensamos nas implicações dessas cláusulas dessa forma. Os outros advogados, embora um pouco desconfortáveis com a situação, não podiam negar que o trabalho de Helena tinha mérito. A cada nova tarefa que ela assumia, sua reputação como alguém que não apenas entendia de direito, mas também sabia pensar além da superfície, começava a se consolidar. Ela não estava apenas cumprindo ordens, estava reescrevendo os parâmetros do que poderia ser considerado uma boa solução jurídica. No entanto, nem tudo foi fácil. Isabel Bittencourt, a ex-namorada de Rafael, foi uma das primeiras a manifestar seu desconforto, ainda que de maneira sutil. Seus olhares de desdém e os sorrisos disfarçados de simpatia eram constantes. Ela ainda achava que Helena não deveria estar ali, mas com o tempo percebeu que a determinação e a competência da jovem não podiam ser ignoradas. "Você está no seu lugar, Helena", Isabel disse uma vez, de maneira provocativa. "Mas não se esqueça que o seu lugar ainda é abaixo dos outros. As coisas não mudam assim, por mais que você tente." Helena, como sempre, ignorou as provocações. Ela sabia que não era ali que ela precisava conquistar respeito. Era no trabalho que falaria por si mesma, e aos poucos, seu trabalho começou a ser reconhecido por mais e mais pessoas dentro do escritório. Quando o escritório fechou outro contrato importante, em grande parte devido às contribuições de Helena, ficou claro que ela era uma peça-chave para o sucesso do escritório. Seus colegas começaram a perceber que o conhecimento jurídico que ela possuía, algo único e não convencional, era um ativo valioso. O reconhecimento não veio de uma só vez. Cada pequena vitória, cada caso resolvido com a visão crítica e a abordagem ética de Helena, a aproximava mais de seu objetivo. Ela não estava ali para ser uma exceção ou para ser vista como uma história de caridade, mas como alguém que realmente tinha algo a oferecer ao mundo jurídico. A presença de uma mulher, vinda de uma realidade tão diferente da dos outros e de uma classe social inferior, ainda gerava desconforto para alguns.
Havia colegas que não aceitavam bem a ideia de que ela, uma mulher sem a tradicional formação acadêmica e com um passado humilde, estivesse se destacando naquele ambiente elitizado. Alguns a viam como uma intrusa, uma ameaça que talvez estivesse tomando o lugar que, na visão deles, deveria ser de alguém mais apropriado. E mais importante ainda, ela não estava mais disposta a ser tratada com condescendência. Entre os desafios, Rafael começou a observar a jovem de uma maneira que ele nunca tinha feito antes. Ele a via não apenas como alguém que havia dado uma lição de humildade a todos, mas como uma profissional cujo pensamento estava moldando os rumos do escritório. Ele, que inicialmente a subestimara, começou a reconhecer a força de seu caráter e de sua mente. Mesmo que ele ainda mantivesse a distância, algo dentro dele se modificava a cada dia. Ele via nela uma combinação rara de talento e ética, algo que ele mesmo não sabia que faltava em sua própria vida profissional. Houve um momento, em meio a uma reunião sobre um caso importante, quando Rafael não pôde deixar de comentar sobre a visão de Helena. Helena levantou um ponto interessante ontem, ele disse, com um olhar de aprovação. Algo que nós, mais experientes, não havíamos considerado. Precisamos começar a ouvir mais as pessoas como ela. Afinal, o trabalho de todos aqui depende do que somos capazes de construir juntos. Essas palavras, simples e sinceras, marcaram um ponto de virada. O respeito entre eles, embora ainda sutil e em construção, começava a florescer de uma maneira natural, sem pressões ou expectativas forçadas.